cidade que Jesus foi preparar. É uma cidade a que não há comparação. As ruas de ouro e os rios de cristal. Não há tristeza e nem também tribulação. Há gozo e paz e o amor fraternal. Crente fiel gozará neste lugar. Esta cidade que Jesus nos preparou para dar um galardão para os remidos do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, sois bem-vindos a mais um quadro Vivendo a Palavra. Estamos chegando aqui mais uma vez nesse dia para prosseguirmos a leitura da Palavra de Deus junto com você. Hoje estamos aqui chegando ao capítulo 38 do livro do Êxodo. Portanto, abra sua Bíblia se você ainda não o fez e vamos ler juntos. Se você não puder, ouça com atenção a leitura bíblica. Êxodo 38, versículo 1. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. Verso 2. Fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu-o de cobre. Verso 3. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões e as pás, e as bacias e os garfos e os braseiros, todos os seus utensílios fez de cobre. Verso 4. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura debaixo, até o meio dele. Verso 5. E fundiu 4 argolas às 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. Verso 6. E fez os varais de madeira de acácia, e os cobriu de cobre. Verso 7. E pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com eles, fê-lo oco e de tábuas. Verso 8. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Verso 9. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. Verso 10. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. Verso 11. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. E os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. Verso 12. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados. As suas colunas 10, as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. Verso 13. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. Verso 14. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados. As suas colunas 3 e as suas bases 3. Verso 15. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados. As suas colunas 3 e as suas bases 3. Verso 16. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. Verso 17. E as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E a coberta das suas peças de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. Verso 18. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, de 5 côvados, defronte das cortinas do pátio. Verso 19.
E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata. Verso 20. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Verso 21. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Verso 22. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Verso 23. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obras e engenhoso artífice, e bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Verso 24. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Verso 25. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Verso 26. Um beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. Verso 27. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, 1 talento para cada base. Verso 28. Mas dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e as cingiu de molduras. Verso 29. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. Verso 30. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar. Verso 31. E as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Abençoava as criancinhas, impondo sobre ele as mãos. Tocou no cego de nascença, sobre ele veio a visão. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos a leitura aqui do capítulo 38 aqui do livro do Êxodo. Para a nossa reflexão nesse dia, eu quero reler com você o versículo de número 1 do capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. Amigos que estáis cansados, sobrecarregado, eu te aliviarei. Entrando no caminho da vida. Amados irmãos e ouvintes, quando o israelita pecasse, precisava buscar o perdão de Deus. E isso era possível por meio do sacrifício de um animal, um cordeiro, ou um carneiro, ou um bode, um novilho, etc. Quando ele entrava pela porta do pátio do tabernáculo com seu animal, indo em direção à tenda do tabernáculo, ele já se deparava com o altar do holocausto.
Ali o sacrifício por ele era feito por intermédio dos sacerdotes, e o seu pecado era então perdoado. O altar do holocausto era feito de madeira e revestido de cobre ou de bronze. O altar do holocausto, amados irmãos, era uma figura, um símbolo da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali, Jesus seria sacrificado por toda a humanidade, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1,29. Como já comentamos, o bronze nos fala de juízo, julgamento. O animal, nos dias do tabernáculo, recebia simbolicamente os pecados do israelita e morria no lugar dele. Amados irmãos, foi exatamente isso que Jesus fez por nós na cruz. Ele recebeu todos os nossos pecados e culpas sobre si, e também o juízo que deveria vir sobre cada um de nós. Jesus recebeu em nosso lugar a nossa culpa e sofreu castigo por elas. De forma que hoje, qualquer pessoa pode receber gratuitamente a salvação eterna de sua alma ao crer no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor. Pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Meu prezado ouvinte, Jesus já fez tudo o que você não podia fazer. Ele tomou sua culpa, morreu em seu lugar. Cabe a você agora, meu prezado ouvinte, minha prezada ouvinte, somente abrir o seu coração, aceitar o que Jesus fez por você. Nesta hora, agora, estenda as mãos da fé e receba o maior presente que um ser humano pode receber, a salvação eterna da sua alma. Faça isso neste momento. Jesus quer lhe abraçar, perdoar os seus pecados, escrever o seu nome lá no céu e lhe dar a certeza da vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus morreu por você, pagou o preço dos seus pecados para ser o seu Salvador, para salvar a sua alma. Agora cabe então a você fazer a sua decisão. Você vai aceitar ou rejeitar o que Jesus fez por você? Aceite Ele agora como seu único Salvador. Tenha misericórdia da sua alma, pois se você não aceitar a Cristo, você vai sofrer eternamente no inferno. Mas se você se render a Cristo, Ele perdoará todos os seus pecados, pois Ele já pagou o preço por eles e vai fazer de você uma nova vida e vai lhe dar a gloriosa salvação. Nós vamos orar agora e você pode, aonde você estiver, abrir o seu coração e dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Eu me rendo a Ti de todo o meu coração, de todo o meu ser. E assim você se tornará um salvo na pessoa bendita de Jesus. Aleluia. Um coral de anjos está ensaiando um belo hino para quando a igreja no céu chegar. Senhor meu Deus, Pai Celestial, nesse dia, Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós lá na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor recebeu sobre si os nossos pecados e o Senhor sofreu o juízo que era para nós sofrermos. O Senhor sofreu em meu lugar, o Senhor sofreu em nosso lugar para nos dar a salvação eterna. Pai, eu quero apresentar a Ti esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, essa pessoa que neste momento ouviu a Tua palavra. Está aí, Senhor, com seus olhos fechados, está aí com seu coração aberto, recebendo a Ti, Pai, como Salvador, entregando a vida dele, entregando a vida dela ao Senhor. Pai, perdoa os seus pecados, abrace a alma do Teu filho e da Tua filha, Senhor.
Escreva o nome dele, o nome dela no livro da vida, Pai, e transforme, liberta de todo vício, liberta de todo o mal, e que esta vida venha a ser uma bênção nas tuas mãos. É o que eu lhe peço agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Distante nos foi preparar um lindo lugar. Meus amados e queridos irmãos, pela graça de Deus, então, estivemos aqui mais uma vez, estamos chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Você que aceitou a Jesus, fique firme, vá para a casa de Deus, procura aí a Assembleia de Deus, se possível, né? E vá servir ao Senhor, vai servir a Deus, vai ficar aí esperando a volta de Jesus, porque vai acontecer a qualquer momento. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, e eu espero você amanhã para lermos, né, o penúltimo capítulo aqui do livro de Êxodo. Um abraço, fique na paz do Senhor. Sua igreja levar. Ó pecador que ouve a mensagem, Jesus te ama e quer te salvar. Venha agora sem demorar, Jesus em breve virá. Breve virá, que alegria pros salvos será.